Olá, nono ano! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para continuar a nossa aula de biologia sobre compostos orgânicos, proteínas, o capítulo 5. Então, eu peço que vocês abram aqui na página 64, que começa o nosso capítulo, virem um pouquinho até a página 67 e vamos aprender sobre as proteínas que têm uma função especial e recebem o nome de enzimas. E qual é essa função especial? Elas aceleram o acontecimento de reações químicas dentro de um organismo. E por que elas aceleram a ocorrência dessas reações químicas? Porque elas diminuem a energia de ativação dessas reações químicas. Como assim? Toda reação química precisa de energia para ocorrer. E na presença dessas enzimas, dessas proteínas especiais, vai necessitar de uma menor quantidade de energia para que essa reação ocorra. E isso é muito interessante para um organismo. Então, vamos aprender um pouquinho mais de quem são essas enzimas. As enzimas, elas vão atuar sobre algumas substâncias, realizando então as reações químicas. A gente chama essas substâncias de substratos. E daí as enzimas, elas vão receber um nome de acordo com qual substrato ela está atuando. Então, se ela atuar em cima de um lipídio, ela vai receber o nome de lipase. Então, ela ganha o nome do substrato e ase no final. Se for em cima de uma proteína, então ela vai chamar protease. Se for em cima do amido, amilase, e assim vai. Mas é só de curiosidade para a gente saber. Então, se você vê alguma coisa com ase no final, suspeite que a gente está falando de uma enzima. Então, só de você saber que tem o nome do substrato e uma ase no final, a gente já descobre uma primeira coisa sobre as enzimas. As enzimas têm uma característica, elas são específicas para um substrato. A enzima não é geral, que vai atuando em qualquer tipo de reação química, não. Cada enzima é específica para um tipo de substrato. Então, a gente fala que essa característica da enzima chama especificidade. Então, eu fiz aqui um desenho pra gente, tá bom? Então, olha, aqui tá a enzima, parece um Pac-Man, o come-come, e aqui tem um monte de substrato, um monte de substâncias. Então, apesar de ter um monte de substâncias diferentes, essa enzima aqui, ela é específica e ela só vai atuar em um tipo de substrato. E aqui, no caso, o único que encaixa aqui nessa enzima é esse em formato de pizzinha, né? Então, ele é o único que encaixa aqui. E a gente dá um nome para esse espaço aqui onde o substrato encaixa. A gente chama esse espaço aqui de sítio ativo da enzima, tá bom? Então, é assim que a gente chama aqui. Ou a gente chama de sítio ativo ou centro ativo da enzima, tá bom? Então, o formato da enzima é muito importante para que a enzima exerça a sua função, porque é o formato que vai permitir a especificidade da enzima. É ele que permite que, dentre tantos substratos que exista, só um encaixe aqui nessa enzima. Então, para cada substrato aqui tem uma enzima diferente, e é isso que a gente chama especificidade. E daí tem uma teoria para isso, a gente chama essa teoria de teoria chave-fechadura, porque é igual na nossa casa, né? Tem uma chave para cada fechadura. Não adianta você vir com a chave errada na fechadura que não vai encaixar, não vai virar, não vai abrir. A enzima é assim também, tá bom? Tem o substrato certinho, não adianta, às vezes até encaixa, mas não vira, não abre, não funciona, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, a gente tira dúvida na aula online. Então, vocês podem até observar aqui, ó, na página 68, vocês têm aqui uma enzima que chama maltase. Ela recebe esse nome porque ela se liga num substrato que chama maltose. Então, ase, enzima, que vai se ligar na maltose.
E daí ela se ligou e ela vai acelerar essa reação de quebra. Olha lá, quebrou em 2, tá bom? E daí fez essa reação química de quebra aqui. Modelo chave fechadura. Direitinho encaixa aqui para acelerar isso aqui. Só que, gente, falei para vocês que o formato é muito importante. A gente aprendeu, né, as formas da proteína, estrutura primária, secundária, terciária, quaternária, aprendemos aí na última aula. O formato é muito importante. E se a proteína perder a sua forma, porque a enzima é uma proteína, então se a enzima perder esse seu formato, ela perde a sua função. A gente chama, quando ela perde a seu formato, a gente chama isso de desnaturação. Um exemplo clássico de uma proteína que perde a sua forma é quando a gente cozinha ou frita o ovo. A clara do ovo é cheia de proteína, a gente sabe, né, que o ovo tem muita proteína. A clara do ovo tem uma proteína que chama albumina. E ela perde a sua proteína por causa da alta temperatura, quando a gente frita ou cozinha o ovo. E daí ela perde a sua forma e ela não retorna ao seu formato inicial. E daí até muda de cor, que a clara fica branca, ela era transparente e fica branca. Então é uma perda da forma que nós conseguimos visualizar por causa da perda da cor. Então tem algumas coisas que vão fazer com que a proteína possa se desnaturar e daí ela pode parar de funcionar. Então a gente fala que são fatores que influenciam na ação da enzima. E é isso que a gente vai observar agora. E a gente vai estudar agora, né? Tem 3 coisas que vão influenciar na ação da enzima. A primeira delas é a concentração do substrato, o pH e a temperatura, como a gente acabou de falar. Então, vocês podem acompanhar aqui no gráfico, no livro de vocês. Eu fiz um gráfico aqui para mim, só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil, para ficar maior. Bom, mas é o mesmo, bem parecido com esse que tá aí no livro de vocês. Tentei reproduzir o máximo. Então, vamos falar primeiro sobre a concentração do substrato. Gente, dentro de um organismo ou de uma solução, se a gente estiver no laboratório, num tubinho de ensaio, a gente tem uma quantidade de enzimas lá. Não vai ser assim, enzimas forever, né? Então, tem uma quantidade de enzimas lá. Então, a gente tem aquela quantidade de enzimas. Não adianta eu ficar colocando mais e mais substratos e pensando que a velocidade da reação vai aumentar para sempre. Não. Então, se eu tenho, por exemplo, 10 enzimas e ponho um substrato, tá bom? Vai ocorrer mais rápido. Só que vai chegar uma hora que eu vou aumentando a quantidade de substrato e ele vai parar de ir mais rápido e mais rápido. Não adianta. Por quê? Porque vai chegar uma hora que todas as enzimas vão estar ocupadas. Não adianta eu colocar mais substrato lá. Todas as enzimas já vão estar com seu sítio ativo ocupados. Eles já vão estar ocupados quebrando o que quer que seja o substrato. E daí então a gente vai atingir o platô que a gente fala, que a velocidade da reação não vai mais aumentar, não importa que eu coloque mais substrato nessa reação. Então vai ter que aguardar aquela enzima que está ocupada fazer a sua reação de quebra, liberar o seu sítio ativo para um próximo substrato ocupar e daí ocorrer a reação. A gente pode observar a ilustração aqui na parte de baixo, ó, que começa com as enzimas todas livres e só tem um substrato. Daí vai chegar uma hora que estão todas ocupadas. E daí, ó, tem substrato aqui aguardando as enzimas se liberarem. E isso é uma característica das enzimas. As enzimas não se consomem após a reação. A gente tem que as enzimas, elas são liberadas após a reação. Então, ó, na teoria da chave fechadura, ó, a gente tem que após o encaixe, teve a quebra e as enzimas, elas são liberadas para a próxima reação. Então, depois que já ocorreu essa reação, a enzima ela vai ser liberada para a próxima reação. Isso é muito interessante para o organismo, porque ele pode reutilizar essa enzima, tá bom? Então, é por isso que a gente tem que, quando a gente vai aumentando a quantidade de substrato,
Não é para sempre que vai aumentar a velocidade da reação. Vai chegar uma hora que todas as enzimas estão ocupadas. E daí é só aguardar essa enzima terminar de quebrar, vai liberar o sítio ativo, e daí o próximo substrato entra, libera o sítio ativo, daí o próximo substrato entra, e assim vai. Tudo bem? Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula. O próximo fator, então, que influencia a ação enzimática é o pH. O pH a gente tem uma escala de 0 a 14. 0 é ácido, 14 é básico e 7 é o pH neutro. A maior parte das enzimas funcionam em pH neutro, mas tem aquelas que funcionam em pH ácido e aquelas que funcionam em pH básico. A gente tem como exemplo as que funcionam em pH ácido as enzimas que atuam, por exemplo, no nosso estômago, e as que funcionam em pH básico, as enzimas que atuam, por exemplo, no intestino, tá bom? A gente tem aqui, ó, eu fiz um exemplo reproduzindo aí o que tem no livro, tá bom? Então, a velocidade da reação, cada enzima tem o seu pH ótimo, por isso que eu não pus a escala do pH aqui, mas só lembrando que o pH é de 0 a 14, tá bom? E a gente tem um gráfico aqui, ó. Então, cada enzima vai ter, longe do seu pH, ela não atua nos dois extremos, e daí no meio vai ter o pH ótimo. Então, por exemplo, na boca, pH é 7. Então, na boca tem uma enzima que chama amilase salivar. Então, o pH ótimo para essa enzima é 7. No estômago, as enzimas que atuam no nosso estômago, o pH ótimo para elas atuarem é 2. Já no intestino delgado, a gente tem enzimas que atuam lá, que o pH ótimo para que elas atuem é 8, que é um pH básico. Então, cada enzima tem um pH ótimo para que elas atuem. Fora desse pH, elas não vão funcionar, tá bom? Cada uma é de um jeito. E a gente tem também o gráfico da temperatura, gente, que é bem parecido com o gráfico do pH. Olha só, tá? Da temperatura aqui. Então, a gente tem aqui a temperatura ótima. Para baixo dessa temperatura ou para cima dessa temperatura, a enzima não vai atuar. Não adianta que ela não atua. E lembrando que temperaturas muito altas desnaturam a proteína e pode ser que ela nunca mais volte a atuar. Por exemplo, a albumina, mesmo que você baixe a temperatura, ela não volta à sua forma inicial. Então, existem enzimas que, mesmo que você baixe a temperatura, ela não vai voltar à sua forma inicial, ou seja, essa enzima nunca mais vai voltar a atuar. Então, a gente tem que sempre prestar atenção também em qual é a temperatura ideal de funcionamento de uma enzima. Por exemplo, as enzimas que estão dentro do nosso corpo, a temperatura ideal de funcionamento delas é por volta dos 36 graus, que é a temperatura que o nosso corpo está, ok? Gente, para finalizar a aula de hoje, eu peço que vocês façam o exercício 4 do Testando Seus Conhecimentos, que a gente vai corrigir durante a nossa aula online, depois de tirar todas as nossas dúvidas. E também peço que vocês façam as atividades propostas. Até mais!